Hoje vamos aprender a manipular os dados dentro do sistema TOTS, linha RM, através da sua ferramenta de BI chamada Cubos, que é uma ferramenta muito interessante que dá para a gente manipular todos os dados de todos os módulos de maneira bem simples. Então, o sistema que a gente vai utilizar é aqui no menu, na aba Inteligência de Negócios, o software, o módulo, né? Inteligência de Negócios. Então, ele vai abrir essa tela onde a gente tem essas abas aqui, onde a gente pode estar passando, né, de uma aba para outra, e a ferramenta fica aqui dentro de gestão estratégica, no cadastro de cubos. O sistema ele vai pedir essa telinha de filtros, então, de acordo com a sua empresa, você vai escolher a área, né, onde está a informação que você quer manipular. Aqui no nosso, o cubo que a gente quer está dentro de cubos de RH. Bom, aqui nessa visão ele vai te mostrar vários cubos, né? E aí você verifica qual o cubo que você quer estar manipulando, né? Está tirando a informação, os dados, e de 2 cliques em cima dele. Aqui ele abre essa tela inicial, que foi a última configuração salva, né? Pelo usuário. Então aqui eu tenho alguns campos na minha linha de campos disponíveis para o uso. Eu tenho aqui o código de função, lembrando que esse cubo é um cubo da folha de pagamento, tá? Onde ele vai mostrar os funcionários por função, seção e salário. Então, esse cubo ele não me dá só o valor da remuneração do colaborador, mas também a quantidade de funcionários que a empresa tem. Essa visão aqui, ela foi montada de modo a mostrar a função, a situação, o salário e a quantidade, né, de pessoas, né, de funcionários, de acordo com a informação das linhas. Então, por exemplo, na função advogado, na situação ativo, eu tenho um colaborador e o salário dele é R$ 6.787,51. Se eu quiser filtrar apenas os ativos, né? Porque aqui ele está me dando as situações aqui, mas eu quero fazer uma análise só de pessoas ativas. Então, eu posiciono o mouse aqui onde até ele vira um funil de filtro e seleciono apenas a situação ativa. Na mesma hora, o sistema já faz a mudança aqui e me dá todas as pessoas ativas por função. E aqui a quantidade delas em cada função e aqui a soma, né, dos salários dessa função. Ah, mas eu quero abrir essa informação. Aqui ele está me dando que eu tenho 2 ajudantes de carpinteiro ativos e a soma desses salários me dá R$ 2.042,38. Bom, para a gente saber quem são essas pessoas que estão aqui, eu vou na minha área de busca, né, de campos disponíveis para utilização, seleciono o campo que eu quero e arrasto para a posição das linhas. Observe que na mesma hora ele já montou o meu cubo, quebrando, mostrando as pessoas, né, que estão nessa função, nessa situação. Ah, mas eu não tenho interesse em ver a coluna de situação aqui, né? Não é interessante para mim. Então, eu pego essa coluna e arrasto ela para a área de campos que vão ficar livres para utilização. À medida que eu fiz essa montagem, o meu filtro ainda permanece. Está vendo aqui que na situação está selecionado só os ativos. Ah, mas agora eu quero ver só pessoas demitidas. Então, eu clico nesse ícone que tem em formato aqui de olhinho, né? Que tem um olhinho com um tiquezinho, e ele me mostra os campos que estão desmarcados, e eu vou e seleciono o campo que eu quero. Agora ele já fez a mudança aqui para mim e me deu essas pessoas demitidas com esses salários, totalizando 3 pessoas, ok? Para voltar à visualização normal, marco aqui para mostrar todos, ele desfaz o filtro, que ali ficou mostrando aqui embaixo, e já me dá todas as pessoas. Nessa situação, nessa empresa teste que eu estou usando, lá no final, ele me dá o total de funcionários que eu tenho. Quantos ativos? Se eu quiser saber quantos ativos, eu marco e ele já me refaz o total. Então, eu tenho 45 funcionários ativos e esse salário de todos eles totalizam R$ 83.365,69.
Então, todos esses campos podem ser utilizados para que você possa fazer a sua quebra e mostrar os totais aqui, né, com esses campos, que é onde essa área do cubo é onde me dá os totais, né? Os campos têm que ser informados na segunda linha. E eu posso também fazer um comparativo através de colunas. Então, por exemplo, se eu quiser saber salário e quantidade por situação, eu pego o campo e arrasto para a linha de colunas, né? Para a área de colunas. Vamos tirar o filtro para vocês verem como fica. Então, ele já faz aqui, ó, funcionários afastados, né? Quem são? E aqui no final ele totaliza o salário e a quantidade para afastados por acidente de trabalho. Para os ativos, eu tenho aqui a coluna de ativos, com 45, que dá um total de 83.365. E no final, ele me dá o somatório geral de linhas e colunas. Aqui embaixo eu tenho o total geral, né, de funcionários, respeitando essa configuração de layout aqui. Então, essa configuração ela pode ser salva, tá? Aqui onde eu estou tá marcado como layout padrão, eu vou salvar esse layout aqui como funcionários, coluna, situação. Então, eu vou salvar esse layout que eu configurei aqui, onde ele me mostra as colunas, né? Aqui, a situação de colunas, né? Por situação. Agora eu vou fazer um outro layout, onde não me interessa a situação aqui, mas eu quero saber, por exemplo, com a seção, né, desse colaborador. Então, eu pego a descrição da seção e vou jogar ele aqui. Então, ele já mudou aqui para mim a forma de visualizar, onde primeiro o totalizador é a seção, depois dentro da seção ele faz a quebra por função, e dentro da função, quem são os funcionários. De modo que a primeira quebra aqui, tá vendo? Isso é da função de técnico. E aqui ele me deu o total, né, da seção métrica. Vamos tirar a seção. Aliás, essa configuração aqui, a gente vai salvar ela como funcionários. Lá, deixa eu tirar aqui e vamos colocar a seção e vamos salvar como funcionários. Seção. Salvo. Sim. Agora você vai observar que eu já tenho dois layouts aqui salvos, e à medida que eu clico nele, né, o sistema já posiciona para mim as colunas de acordo com o layout salvo. Então, esse aqui é colunas por situação. Quando eu clico por seção, ele já refaz o meu layout. E dessa forma eu posso ter vários relatórios aqui, totalizando por função, por seção. Vamos tirar aqui a seção e a função. Eu já tenho a lista de funcionários, né, com salário, e a quantidade com base, né, nos filtros aplicados. Então, à medida que eu desenhei o meu layout, né, eu posso ir salvando os layouts e tendo várias informações dentro do mesmo cubo, né? Ou seja, eu vejo ele de várias formas possíveis. Depois que eu defini essa informação, o que eu posso fazer? Exportar esse cubo para vários formatos, né? Então, eu tenho XLS, XLSX, CSV, PDF, RTF, que é o formato Word, HTML, TXT e até imagem. Então, é muito simples. À medida que eu definir, venho e exporto para XLS. Vou salvar aqui na minha tela. E a informação, ela vai ser exportada, né, em formato XLS, e você no Excel pode estar fazendo
a configuração, né, ou a impressão da forma que você queira imprimir. Aqui também o relato, o cubo, eu posso fazer uma impressão simples, né? Tem um botãozinho de impressora aqui, e ele faz uma impressão simples, mas é uma impressão bem básica, né? Então, isso aqui, para apresentar para uma diretoria, não seria interessante. Então, o ideal seria exportar ele para algum formato, ou texto, ou Word, ou Excel, e lá tratar, colocar uma logo, um título, para ficar a informação mais tranquila. Então, é um relatório que você pode fazer de forma rápida, né? E para atualizar isso aqui, né? Vamos supor que aqui enquanto eu estou manipulando, tem 56 funcionários e alguém lá acabou de fazer a inclusão de um funcionário, né? Então, como que eu atualizo isso? Basta clicar no botão atualizar e o sistema vai fazer a atualização dos dados aqui na minha visão. Então, fez a atualização, o ideal é toda vez que você acessar o cubo, fazer a atualização do mesmo, clicando nesse botão aqui, ok? Então, a gente viu que o cubo, você tem uma área onde tem linhas, uma área onde você pode fazer colunas, essa região é onde vão ser os campos que serão totalizados, aqui embaixo, ok? E aqui é a minha área de campos disponíveis, tá? Eu posso também criar colunas, né, calculadas. Aqui a gente tem a informação aqui, um recurso que é a definição de colunas calculadas da visão. Por exemplo, eu tenho uma relação de funcionários, né, de ativos, tenho 45 funcionários ativos com um salário atual aqui que me dá R$ 83.365. Mas o diretor fala assim, vai sair a convenção coletiva e eu preciso aplicar 6%. Eu quero uma simulação do aumento de 6% que vai ter na próxima convenção. Como que você vai fazer esse relatório para ele? Você pode utilizar esse relatório, esse cubo, e criar uma coluna calculada aqui. Então, vamos adicionar aqui o salário reajustado. Vamos repetir o título, né? O tipo de dado que vai ser esse campo, então ele vai ser um campo decimal, porque vai ser um valor decimal. E aqui, nesses três pontinhos, eu marco, eu clico para fazer, montar, né, a minha expressão. Então, eu vou usar aqui as funções, tá vendo? São funções do Excel, basicamente parecidas com as do Excel. Aqui eu tenho os operadores matemáticos. E aqui eu tenho os campos, né, disponíveis aqui para eu poder utilizar na expressão. Então, o que que eu quero fazer? Eu quero pegar o salário e aplicar 6% nele. Então, eu multiplico, sinalzinho, o asterisco para multiplicação, 1,06, né? A multiplicação simples para acrescentar 6% ao valor do salário atual. Então, bem simples nossa expressão, clico OK, a coluna já está pronta e ela vem automaticamente para a minha área de campos disponíveis, ok? Vamos jogar então lá para a gente ver como que fica isso. Eu arrasto aqui para o lado do salário e solto. Então, aqui ele está me dando que o salário atual é 3.000, mas com um reajuste de 6%, ele vai para 3.180. E aqui eu tenho quanto ficará a minha lista, né, de salários dos meus funcionários após um reajuste de 6%. Feito isso, a gente pode exportar essa visão, monte o relatório e passa para o seu gerente, o seu supervisor, ok? Então é isso. À medida que você atualizou, quando fecha, o sistema sempre pede para salvar as alterações, então ele vai salvar a última configuração salva e volta para aquela tela anterior. Dessa forma, você pode sempre estar manipulando os dados através desse recurso, de forma simples e rápida, e é isso. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente pelo número do WhatsApp que está disponível aí no seu vídeo. Obrigado e até mais.